cara aluno e aluna, voltamos mais uma vez aqui para estudar a disciplina de Introdução à Administração. Na competência 3, vamos ver agora o planejamento. Vamos entender por que é importante as organizações planejarem. Nós vimos as teorias administrativas, nessas teorias, no primeiro momento, a teoria clássica de relações humanas, elas tinham foco dos processos internos, a teoria estruturalista através da burocracia também. Depois, na competência 2, vimos as teorias contingenciais, sistemas abertos e desenvolvimento organizacional, que já tinham um foco na mudança organizacional, um foco nas adaptações na perspectiva externa à organização. Então, nessa competência 3 agora, vamos identificar que essas mudanças organizacionais, que elas são feitas através da necessidade de adaptação que a organização observa, através do ambiente externo, seja por conta dos usuários, para o seu público, por conta de uma legislação interna, por conta de uma mudança tecnológica, uma variação econômica, político, social que pode acontecer e demandam que adaptações sejam feitas para poder se tornar essa organização mais adequada em relação ao produto e serviço que ela oferece. Então, essa competência 3, ela fala que para que eu possa atender essas modificações, eu preciso planejar. Nenhuma mudança acontece sozinha e nenhuma mudança ela pode ser efetiva se não tiver organização e planejamento por trás disso. E a administração é a disciplina que ela tem por si só esse preceito do planejamento. Vimos na competência 1 como isso era forte, porque o papel do gestor dentro da organização, na teoria clássica, era planejar passo a passo do trabalho organizacional para que aquele operador de produção, ao qual estava vinculado às indústrias na época, as fábricas na época, ele só se preocupasse em executar. Então, o gestor tinha o trabalho de poder, passo a passo, pensar como as tarefas iam ser desenvolvidas. Nesse momento agora, obviamente que o foco não está dentro do processo interno só, apesar de que isso ainda existe, mas não da mesma forma. Mas principalmente em pensar como eu vou planejar minha mudança de maneira mais macro, de maneira mais abrangente, principalmente pensando que a organização, como disse a teoria de sistemas abertos, ela não está sozinha. A organização não é um sistema fechado, é um sistema aberto que troca interações com o ambiente. Trocando interações com o ambiente, eu preciso estar atento ao que esse ambiente está solicitando. E eu preciso ter ações planejadas que possam permitir com que essas mudanças elas possam ser efetivas. Então, a organização, o planejamento é um elemento importante da organização. E não tem como eu conseguir uma mudança estruturada sem planejar essa mudança. Então é preciso pensar o que é que eu pretendo com essa mudança. Se eu fiz análise interna do ambiente, ou seja, eu fiz uma análise com o meu público interno, com meus funcionários, dentro das tecnologias que eu já tenho, dentro dos processos que eu já tenho. E através dessa análise interna eu observei que eu preciso mudar a estrutura da organização, eu preciso criar novos departamentos que tornem o processo mais fluido. Então, a partir desse momento, eu planejo essa mudança para poder melhorar a minha estrutura interna. Ao passo que eu também posso fazer análise externa à organização, para que também possa planejar a mudança. Então, eu posso identificar, de repente, tem agora uma máquina, um software que vem através de um scanner, que permite com que eu possa fazer o escaneamento de materiais, de obras raras, e a partir disso poder editar essas obras e tornar visível ao público virtualmente. Então eu coloquei esse processo para evitar que as pessoas peguem as obras raras e de repente danifiquem essas obras, e a partir disso eu poder escanear, editar, tornar a imagem melhor e a partir disso tornar disponível no ambiente virtual, é uma mudança externa que tem como objetivo tornar mais acessível a informação pelo meu usuário. Então, isso não acontece sozinho. Eu preciso entender de que maneira fica melhor para que eu possa desenvolver essa mudança. Então, o planejamento consiste em eu pensar primeiro o que é que eu vou mudar, eu definir meu objetivo dessa mudança, o que é que se quer efetivamente com essa adaptação, essa mudança específica. A partir disso, se eu quiser, por exemplo, melhorar o acesso virtual das minhas obras para os meus usuários, então, principalmente as obras raras, eu já tenho um objetivo muito claro. Depois eu penso, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso permitir que essas informações fiquem virtualmente disponíveis? O que é que eu preciso para isso? Então, nesse momento, eu preciso pensar em tudo.
Eu preciso, obviamente, ter um tratamento nas obras, até para evitar que elas se estraguem no momento que eu estiver manipulando. Eu preciso ter o equipamento que vai fazer esse escaneamento. Então, eu preciso treinar o indivíduo que vai fazer esse escaneamento para evitar que danifique também a obra. Eu preciso comprar o equipamento, se eu não tiver. Então, se eu comprar equipamento, eu tenho todo um processo administrativo por trás disso. Isso precisa ser identificado, incorporado e também faz parte da tarefa dentro da biblioteca. Eu preciso ter o sistema que vai estar disponível dessa informação, dessa obra virtualmente. Se o sistema vai precisar ser desenvolvido, se for quem vai desenvolvê-lo, se for um sistema que eu vou adquirir, eu preciso ter todo esse processo até adquirir esse sistema, a instalação desse sistema, como é que esse sistema vai estar acessível ao usuário, de que maneira o usuário vai acessar o sistema. Então, todos esses processos precisam ser planejados para que realmente, quando eu coloque essa informação e essa obra lá disponível, efetivamente ela tem um ganho, e isso permita com que o usuário, ele de fato possa ter disponível para ele mais informação que até então ele não teria. É importante que fique atento a essa perspectiva. Então, para que a gente possa executar as modificações, adaptações, as mudanças que ocorrem dentro da organização, é preciso planejar. Observamos dentro do caso do caderno que algumas bibliotecas, elas, através do estudo do ambiente externo, seja até de outra biblioteca, ou estudo dos seus usuários, elas modificaram completamente o seu conceito de como atender. Então, essa mudança, ela não aconteceu isoladamente, ela aconteceu através de toda uma estruturação que dê suporte a isso. E esse suporte, ele também faz parte do papel e do desenvolvimento das atividades que incorrem dentro da biblioteca. Então, às vezes a gente pode pensar, mas isso não seria um papel que está muito distante da nossa realidade? Não, porque se a biblioteca não fizer, quem o fará? Então, a gente tem que incorporar essas atividades, e o planejamento faz parte. O indivíduo e o técnico de biblioteca, ele tem que estar atento que ele vai dar suporte a todas as atividades, inclusive também administrativas, que sejam requeridas e necessárias para desenvolver as atividades dentro da biblioteca. Então, vamos agora ao encontro presencial. Leia aí no seu caderno, bote seus comentários no tópico, e qualquer dúvida, sempre entre em contato.